Sejam bem-vindos à aula de hoje. Na aula de hoje vamos ver o assunto de introdução à álgebra, certo? A palavra álgebra é derivada de uma expressão árabe, que tem um significado de reunir, certo? E ela foi usada no título de um livro matemático, onde esse livro foi escrito no século IX, certo? Então vamos ver aqui as sentenças matemáticas, onde elas podem ser classificadas em dois tipos de sentenças, tá certo? Matemáticas, as fechadas e as abertas, certo? As sentenças matemáticas fechadas, essas são aquelas sentenças como aqui no exemplo: 4 menor que 7, 4 mais 5 é igual a 9, certo? Onde não há um valor oculto, certo? Não temos ali uma letra para representar esse valor oculto, essa incógnita. Então elas são denominadas sentenças fechadas. Já as sentenças matemáticas abertas são aquelas com valores ocultos, como esses exemplos aqui. X mais 5 é igual a 7. Tem um valor, o oculto é o x, a gente não sabe esse valor. Ou então a interrogaçãozinha aqui para representar o número que ele é maior que 5. Não temos a certeza de qual é esse número. Ou então x mais 4 é igual a menos 3. Também aí não temos o valor de x, é uma incógnita para a gente. Então são denominadas sentenças abertas, já que elas têm esses valores ocultos, certo? Então vamos ver aqui as expressões literárias. São expressões que construímos quando passamos uma sentença da linguagem corrente para a linguagem matemática. Foi por volta do século III a.C. que o filósofo grego Aristóteles e o matemático Euclides passaram a usar letras e símbolos para representar números e indicar uma solução de um problema, certo? Então, uma expressão matemática que representa somente letras ou números e letras é chamado de expressão algébrica ou literal, certo? Pode ser chamado de expressão algébrica ou literal, tanto faz. Então vamos pegar aqui um exemplo. Um número mais o quádruplo dele é igual a 10, certo? Nesse exemplo nós não temos o valor desse número, tá certo? Pode ser qualquer um, pode ser o número 1, 2, 10, o que for. Então, como ele não deu um valor, a gente vai ter que representar com uma letra esse número, onde representamos com a letra X. É muito comum, tá certo? Na matemática, a gente usar X, Y e Z. Essas são as três letras mais utilizadas. Então, vamos escolher a letra X, certo? Ele pede aí um número, que a gente chama de X, mais o quádruplo dele. Sempre que a gente quer o quádruplo de qualquer número, é só multiplicar ele por 4, certo? Então, ficou mais 4x, certo? Isso é igual a 10, que é o que a gente tinha na linguagem corrente. Um número mais o quádruplo dele é igual a 10. A gente transformou para a linguagem matemática. X mais 4x é igual a 10, certo? Então vamos ver aqui os termos de uma expressão algébrica ou literal. Cada termo em uma expressão algébrica é formada por uma parte numérica, certo? Então vamos ver aqui, ó. Se esta parte estiver acompanhada de uma letra, é chamada de coeficiente. Se esta parte for composta apenas com número, é chamado de termo independente, certo? Também tem a parte literal. No termo algébrico 2b, o que é que nós conseguimos aqui destacar? A parte numérica é o número 2, que é o chamado de coeficiente numérico. A letra B é chamada de parte literal, certo? Então vamos ver aqui também o assunto aqui de termos semelhantes em uma expressão algébrica, certo? Então, ó, um termo algébrico é dito semelhante a outro quando possui a mesma parte literal. Essa parte literal é a letra. Assim podemos afirmar que na expressão 5x mais 2y menos 4x mais y menos z, vamos separar quem são os termos semelhantes. Então, 5x, esse tiozinho, né, que a gente usa aí na nossa língua do português. Então, ó, 5x, tiozinho, menos 4x. Como é que a gente lê esse tiozinho? É 5x é semelhante a menos 4x, certo? A gente pegou na expressão que a gente tinha 5x mais 2y menos 4x mais y menos z, pegou os semelhantes usando ali a parte literal
que é a letra x. Então 5x ela é semelhante a menos 4x. Sobrou quem? Mais 2y mais y menos z. Certo? Então vamos ver a outra parte semelhante. Ó. Seria o 2y, tiozinho y. Como é que a gente lê? 2y é semelhante a y. Certo? O menos z ele não tem semelhante nesse exemplo. Certo? Então, as operações algébricas, como o que a gente toma aqui como nota para a gente poder fazer essas operações. Ó. Só podemos fazer a adição de termos algébricos quando estes têm a mesma parte literal, né? Ou seja, são iguais, são as letras, tá? A parte da letrinha tem que ser igual para a gente conseguir fazer a adição. Sendo possível efetuar adições com 2 ou mais termos algébricos, certo? Vamos ver esse exemplo aqui da figura. Nós temos um triângulo, né? Ó. O perímetro do triângulo abaixo pode ser calculado, somando-se a medida de seus lados, certo? Lembrando que o perímetro ele é a soma de todos os lados da figura, certo? Como aqui é o triângulo, a gente vai somar os 3 lados do triângulo. Temos 2x, 3x, 4x. O perímetro, que é representado aí pela letra P, e a gente vai somar. Ó, 2x mais 3x mais 4x. Como todos têm a parte literal semelhante, né? Que é o x. Então, ó, 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. Então, o perímetro, Pzinho, é igual a 9x. Tá certo? A multiplicação de termos algébricos. Como é que realizamos? Ó? Para multiplicar termos algébricos, devemos, primeiro, efetuar a multiplicação numérica. Pega o número com o número e realizamos a multiplicação. Aplicar a propriedade da multiplicação de potência de mesma base quando os termos forem semelhantes. Se a gente tiver lá a letrinha, tá certo? Igual, como elas são iguais, a gente está fazendo a multiplicação, repete a base, soma o expoente, tá certo? E depois vai escrever a parte literal normalmente quando os termos não forem semelhantes. Se a gente não tem uma letra igual com uma outra, a gente repete apenas as letras, não faz nenhuma multiplicação, certo? Aqui no exemplo, deixa eu pegar uma canetinha para ver se ajuda. 5xy está multiplicando menos 2x, ele também está multiplicando 3y ao quadrado, está multiplicando menos 4z e está multiplicando o mais 2, certo? Sempre vamos fazer a multiplicação e olhar aí o sinal, tá? Da parte numérica. O 5 está positivo, então 5 vezes menos 2, mais com menos dá menos. Aqui, ó. Então 5 vezes 2 é 10. Então, ó, verifique que na parte do 5 tem x e y. E lá no menos 2 só tem o x. Então a gente vai fazer a multiplicação dos termos semelhantes, né? Que é o x. Então x vezes x, a gente repete a base que é x e soma o expoente, que é 1. Tá? Nos dois casos. Então vai ficar x ao quadrado e o y está sozinho. Então eu repito o y. Então ficou menos 10 x ao quadrado y, certo? O próximo vai ser 5xy vezes mais 3y ao quadrado. Então, mais vezes mais dá mais. 3 vezes 5, 15, né? E agora, x, não tem o x lá no 3, então repito o x do 5. E y do 5 vezes o y lá que está acompanhando o 3, ó, eu vou repetir o y e vou somar o expoente, né? Porque vai ser y vezes y. Eu repito a base e vou somar o expoente. 1 mais 2 dá 3. Então ficou com mais 15 xy ao cubo. Agora eu vou fazer 5xy vezes menos 4z. Mais com menos vai dar menos. 5 vezes 4 vai dar 20. Verifiquei que as letras elas são todas diferentes, né? x, y, z. Então ficou menos 20 x, y, z. Certo? A gente repete as letras que não forem semelhantes, né? Agora 5xy vai multiplicar com mais 2. Mais vezes mais dá mais. 5 vezes 2, 10. Certo? E eu vou repetir o x e y, já que o 2 ele não tem uma parte com letras, né? A parte literal. Tá ok? Então deixa eu apagar aqui. Ficar tudo riscado. Certo? Então a gente conseguiu aí, ó,
fazer essa multiplicação de termos algébricos, certo? Vamos fazer um exercíciozinho. Exercício 1. Escreva na linguagem matemática as seguintes expressões. A letra A. O dobro de um número mais 5 é igual a 15. E a letra B. O triplo de um número mais 10 é igual ao dobro do mesmo número menos 8. Seria aqui a solução. Ó. O dobro de um número, eu não sei qual é esse número. Vou dar uma letra para ele. Vou representar com a letra X. Quando eu quero o dobro de um número, eu multiplicar por 2. Então ficou quem? Ó? 2x, certo? Mais 5, eu vou lá, acrescento na linguagem matemática, né? Mais 5 igual a 15. Então respondemos já a letra A. A letra B ele fala o triplo de um número. Também não sei que número é esse. Como na letra A a gente já usou o x, na letra B eu vou usar y. Se eu quero o triplo, é multiplicar por 3. Então 3y, certo? O triplo de um número mais 10. Então 3y mais 10. Ele fala que isso é igual, coloca o sinal do igual. É igual ao dobro do mesmo número. Quem é o mesmo número? É o y. Se eu quero o dobro, eu multiplico por 2. Então 2y, ele fala é igual ao dobro do mesmo número, menos 8. Então 2y menos 8, certo? Essa é a solução da letra B. Então o exercício 2 ele fala aqui, ó. Faça a redução dos termos semelhantes. Juntar as letras, tá certo? Na letra A, 3A mais 2B mais 5A menos 6B. Então, quem são as letras aí que são semelhantes? A e B. Certo? Na letra B, ele fala 2x menos 3y mais 2xy mais y menos 8x. As letras semelhantes, x e y. Certo? Então, qual é a solução? Na letra A, vamos juntar 3A mais 5A. Isso vai dar quanto? 8A. Já temos aqui com B, ó, mais 2B menos 6B, certo? A gente vai fazer o quê? Uma subtração. 6 menos 2, 4. Vou repetir o sinal do maior, que no caso é o 6. Então ficou menos 4B. Resposta final aí da letra A, 8A menos 4B. Já na letra B, vamos separar os semelhantes, né? Aqui para poder fazer a junção deles. Ó. 2x menos 8x, sinais diferentes, faça a subtração. 8 menos 2, 6. Que é o sinal do maior aqui, ó. É o negativo, que é o do 8. Então ficou menos 6x, certo? Menos 3y mais 4y, certo? Sinais diferentes, faça a subtração. 4 menos 3, 1. 1 positivo, já que 4 é o maior valor, tá certo? E ele está positivo. Então só preciso colocar o y. Não preciso colocar o número 1 na frente da letra. Mais 2xy, certo? Essa é a resposta da letra B. Menos 6x mais y mais 2y. Tá ok? Então aqui a gente encerra o assunto desta aula, certo? Eu agradeço a presença de vocês e um ótimo estudo para todos. Deixa uma frase aqui de Bel Pesce, onde ela fala que tudo é possível se você se dedicar de cabeça e coração, certo? Então tudo que você vai fazer, sempre se dedique ao máximo, que tudo vai dar 100%, tá certo? É isso que eu agradeço aí a vocês, fiquem com o estudo. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.